Boa noite. Ok, vamos lá. Ótimo, boa noite a todos. Ainda temos alguns minutinhos para as 19 horas. Tem muita gente ainda acessando. Aguardar aqui 2 minutinhos e a gente inicia. Então, vamos lá, pontualmente às 19 horas. Boa noite a todos. Queria pedir, quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desligar, porque fica melhor a acústica. Ok, boa noite. Boa noite, Vera. Não esqueçam de bloquear os microfones, por gentileza. Então, vamos começar aqui devagarzinho, tem muita gente ainda entrando. Vamos começar com a apresentação, para a gente entender como vai ser o nosso formato de aula, quem vai dar aula, como vai ser o formato do curso. Me chamo Tessia Fernanda, sou pedagoga, estou em Fortaleza, dando essa aula para vocês aqui de Fortaleza. Sou funcionária pública aqui em Fortaleza, sou professora aqui do município de Fortaleza, sou gestora de escola pública há mais de 8 anos, quase 9 anos que eu estou numa gestão pública aqui de escolas aqui em Fortaleza. Nós vamos trabalhar com vocês, com essa turma em Pernambuco, e o material que a gente está trazendo para vocês, o material que a gente elaborou para trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar com as disciplinas que são comuns a todos os cargos. O nosso curso é um curso geral, é uma turma geral, e a gente vai trabalhar com português, nós vamos trabalhar com a legislação da educação, no caso a gente está chamando de didática, mas é uma questão específica, a gente vai trabalhar legislação educacional, que é a parte que é comum, geral, a todos os cargos de professores que vão tentar esse concurso do Estado de Pernambuco. E vamos trabalhar com o direito administrativo. Então, são essas 3 disciplinas que o curso está ofertando. É uma turma geral para todos os cargos. E aí eu vou ficar com essa parte de didática, a gente está chamando de didática, mas lembrando o tempo todo que a gente está falando sobre legislação educacional, da parte educacional. Eu vou apresentar daqui a pouquinho a grade do que vai ser ministrado por mim dentro do curso, certo? Maiores informações sobre quando vai começar o curso, os valores, os horários de disposição dessas 3 disciplinas, aí no final vocês procuram uma coordenação, a coordenação vai estar atenta ao chamado de vocês para fazer toda a divulgação do curso.
Então, a gente já trabalha aqui, falando um pouquinho de mim, já trabalho aqui com aulas para concurso aqui em Fortaleza, já trabalhamos com o concurso de 2009, com o concurso de 2015, já estamos trabalhando também para o concurso de 2022, mas já saiu, né, já saiu o edital aqui de Fortaleza também, então a gente está fazendo esse trabalho com os concursos que estão aparecendo. Então, sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindas todas e todos. Vamos fazer aqui uma atividade de trabalhar mais questões, hoje a gente vai fazer, até porque é uma aula experimental, até para vocês verem a metodologia. Estou trazendo só 2 tópicos dos assuntos que vai cair para vocês no concurso do Estado de Pernambuco. Vamos trabalhar hoje, basicamente, com Constituição Federal e com LDB. Vou trazer algumas dicas, a gente não vai trabalhar muito conteúdo, né? Para os meus alunos que já me acompanham desde o ano de 2021. O som está baixo. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui no som. Pronto, melhoramos, dá para ouvir, tá tranquilo? Então, vamos lá, continuando. Para todos os meus alunos que me seguem já há um tempinho aqui em Fortaleza, eu sempre digo, há 2 formas de estudar, né? 2 formas de estudar. A anterior ao edital. Anterior ao edital é aquele momento em que a gente foca bastante na teoria, a gente vai aprofundar as teorias. Então, sempre que a gente está se preparando para um concurso público, ninguém se prepara para um concurso em um mês, em 15 dias, em 20 dias, a gente sempre tem que estar criando esse hábito de estar estudando, a gente tem que ter um concurso específico, focado nele, e tem que sempre estar fazendo essa ponte de estar estudando diariamente, criando essa rotina de estudos. E aí, quando eu estou estudando para um concurso que não tem edital ainda publicado, eu foco bastante na teoria. No caso aqui dessa turma, a gente já tem um edital publicado, já saiu o edital, e aí como é que a gente faz como que a gente estuda para um concurso que o edital foi publicado? A gente estuda resolvendo questões. Chegou a hora de resolver questões, chegou a hora de testar os nossos conhecimentos, identificar quais são os pontos positivos, identificar quais são os pontos negativos, e isso é muito importante. Lembrando que a gente precisa criar uma rotina. A prova está bem aí pertinho de vocês, a prova vai ser em agosto, então vocês têm praticamente o quê? 2 meses e 15 dias para estudar, então precisa partir para realmente resolução de questões e resoluções de questões direcionadas, que a gente também tem, bate assim, quando sai o edital, meio que bate o desespero e a gente vai sair catando material e questões a todo custo, e isso não é bacana, a gente precisa ler o edital. Eu sempre digo, o primeiro passo de se passar no concurso, se obter a aprovação no concurso, é ler o edital. Ler o edital, pega o conteúdo programático e estuda através desse conteúdo programático. O conteúdo programático é o conteúdo que vai direcionar para que vocês façam um estudo focado, direcionado, dirigido. Então, a Silvânia levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta? Silvânia Lino, você quer fazer alguma pergunta, querida? Ou querido, né? Pode ter entrado com acesso de outra pessoa. Então, vamos começar aqui devagarinho, né? À medida que eu for explicando, vou entrando aqui, dando dicas, vamos resolvendo questões, e vamos aqui no final, a gente abre para algumas informações, para alguns tirar as dúvidas, certo? Vou fazer a minha projeção aqui de tela. Tranquilo? Todo mundo está vendo minha projeção? Posso iniciar? Sim. Tá, obrigada. Vamos lá. Então, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Tessia Fernanda, né? Vou trabalhar com vocês a parte de legislação educacional. A gente está chamando de didática, mas essa parte de legislação mais geral para todos os cargos, todos os níveis, todas as turmas, né? Me diga uma coisa, eu passei meu slide, e vocês viram? Tá tranquilo?
Sim. Pronto, então vamos lá. Esse aqui é o conteúdo que vai cair na parte de legislação para o concurso de vocês. O que que a gente tem? Nós temos aqui uma Constituição Federal, dos artigos que compete, dos artigos do 205 ao 214, né, que são os artigos que são direcionados para a parte da educação. Então, nós temos a Constituição Federal, vai cair, focado nesses artigos, aí já já eu vou dar umas dicas para vocês, porque em termos de concurso, para professor, mesmo que nós tenhamos aí do artigo 205 ao 14, mas tem artigos que são figurinhas carimbadas, são os artigos que são mais cobrados, já já eu apresento para vocês. Nós temos também aí a LDB 9394/96, que a última publicação de LDB, a terceira LDB, a LDB vigente, a LDB que rege a educação. Então, é o segundo ponto importante aqui do nosso cronograma. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão Federal, que também vai estar para vocês. As Diretrizes Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental de 9 anos. As Diretrizes Curriculares também para o Ensino Médio. Vamos trabalhar também diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. O conteúdo também traz para vocês a Lei 13.415, que é a reforma do ensino médio. E, por fim, a última parte do conteúdo que cobra para vocês, essa parte mais geral, tá só no... Deixa eu perguntar, vocês viram essa projeção? Ou vocês ainda estavam só no primeiro? Agora apareceu para vocês o conteúdo, gente? Sim. Sim. Pronto, Sim. então vamos lá. Então, a última parte do conteúdo programático que traz para vocês, que compete ao Estado de Pernambuco, é o que? A gente tem aí a Lei 9.123, que vai falar sobre o Estatuto do Servidor Público Estadual, né? Então, nós temos todo esse programa que a gente vai trabalhar durante o curso, né? Como eu disse, nós vamos trabalhar a parte mais geral, né? É uma turma geral e é um conteúdo que é comum a todos os cargos. Então, vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Constituição Federal. O que é que nós temos? Em relação à Constituição Federal, como eu disse, vai cair os artigos 205 ao 214 para vocês. Né? Só que não é todos os artigos que aparecem. Assim, a gente que trabalha com questões, elaboração de questões, resolução de questões, tem alguns artigos que são mais carimbados, são os artigos que mais aparecem em concurso, como o artigo 205, porque o artigo 205 é onde tem a premissa básica da educação, onde ele vem falar sobre o direito de todos e dever do Estado e da família. Então, é o artigo que vem assegurar, né, um direito subjetivo, o direito à educação. Então, esse é um artigo importante. Nós temos também o artigo 206, porque o artigo 206, ele traz os princípios. É muito comum em todas as provas para professor, sempre cair artigos, quando falamos de Constituição Federal, falamos de artigos em que traz os princípios, tanto na Constituição Federal, como, por exemplo, na LDB, como na ECA. Então, os artigos que vêm sempre falando sobre os princípios, os artigos que são ministrados sobre os princípios, são artigos que são mais recorrentes em concurso. Então, o artigo 206 é um dos artigos mais carimbados, é um dos artigos que mais aparece, porque é o artigo que fala sobre a igualdade de condição para o acesso e permanência. Isso aí é muito importante, porque geralmente algumas questões, e eu acho que eu já trago uma questão hoje para vocês verem, ele só fala sobre da condição para o acesso, e aí a gente precisa sempre lembrar dessas duas palavrinhas, igualdade de condições para o acesso e para a permanência, a liberdade de aprender, de ensinar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e aí, muitas vezes, questões vêm falar sobre uma ideia única, uma concepção pedagógica única. Então, a gente tem que lembrar dessa palavrinha aí, do pluralismo, né? A gente precisa sempre estar lembrando dessa palavrinha, porque aí sempre a gente tem uma brincadeirinha, um trocadilhozinho, uma pegadinha em questões.
E a parte mais importante é a questão da coexistência de instituições públicas e privadas. Muita gente acaba errando questões, por quê? Porque quando vem a palavra privada, e aí acaba marcando como errado. Então, a coexistência de instituições públicas e privadas do ensino, que significa o quê? Que dentro de uma estrutura de ensino, dentro de uma estrutura de educação, existe a coexistência, elas coexistem, elas existem ao mesmo tempo, tanto instituições públicas como instituições privadas. Então, esse nomezinho aí, privado, acaba sendo uma casquinha de banana em algumas questões. Então, lembrar dessas duas palavrinhas, dessa coexistência dessas duas instituições. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, porque aí é assegurando o direito básico lá do artigo 205, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei. Então, aqui esse inciso 5, ele já vai falar sobre o professor, sobre o profissional da educação, aí vai falar sobre o plano de cargos e carreiras, vai falar sobre o ingresso que é exclusivamente por concurso, e aí a gente também traz a questão da gestão democrática do ensino, e traz a garantia de padrão de qualidade. Lembrando que a Constituição do ano de 1988, ela é uma Constituição conhecida como uma Constituição democrática, é a Constituição cidadã. Então, como ela é uma Constituição democrática e ela é uma Constituição cidadã, lógico que a gente traz, é evidente que vai trazer em seus princípios a gestão democrática do ensino, porque é o princípio básico da Constituição Federal. A Constituição de 1988, ela é a lei máxima, é a lei que rege, né, a sociedade, é a lei máxima, é a lei que rege a sociedade. E trazendo a Constituição Federal para dentro da educação, a gente precisa lembrar que a Constituição Federal é a lei máxima. Ela é a lei máxima, e aí a gente tem as leis menores que vêm beber dentro da Constituição Federal. A LDB tem que estar em consonância com a Constituição Federal, o ECA tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Todas as outras leis, elas precisam sempre estar em consonância com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela é a lei máxima. E aí, no último, a gente tem o quê? Uma garantia de padrão de qualidade. Então, esses dois artigos para concurso de professor são muito importantes, porque são os dois primeiros artigos direcionados para a educação, são os dois primeiros artigos que direcionam como que vai acontecer essa educação, onde ele diz de quem é direito, de quem é o dever, quem tem o direito à educação, de quem tem que dar essa educação, o que é que se visa de desenvolvimento da pessoa, o preparo, o exercício. Enfim, esses dois artigos são artigos que vão ali traçar o caminho, começar a delinear um caminho para uma educação democrática e de qualidade. Então, guarda aí esses dois artigos, que eles são bastante importantes. Do artigo 206, eu já pulo para o artigo 208. É muito raro aparecer ali um 207, né, em concursos. Como eu disse lá no iníciozinho da aula, eu estou trazendo para vocês os artigos que são mais batidos, os artigos que mais aparecem. Por mais que sejam pequenininhos ali na Constituição Federal, né, a gente tem o artigo do 205 ao 214, mas não necessariamente vocês precisam aprofundar todos, né? A gente vai ali devagarzinho apresentando para vocês, dando dica. A ideia também desse preparatório para trabalhar com vocês até a prova é tentar fazer uma limpeza nos conteúdos, trazer os conteúdos mais recorrentes para vocês e, junto com os conteúdos mais recorrentes, trazer as dicas para vocês. Então, o artigo 208 é um artigo que vem tratar sobre o dever do Estado com a educação. E aí ele vai falando, assegurando várias garantias. Então, é um artigo realmente muito importante, porque ele traz o quê? O que é que compete ao Estado fazer.
ele direciona as ações do Estado. O Estado vai fazer o quê? Então, é um artigo realmente muito importante, é um artigo que sempre aparece, porque aí a gente vai vendo cada inciso desse, a gente tem o quê? O ensino fundamental, ele é obrigatório e gratuito, ele vem falar sobre a progressiva universalização do ensino médio, ele traz também, muito importante, que a gente começa em 1988, quando a gente fala sobre educação especial, a gente começa a ter uma sinalização dessa educação especial inserida dentro da rede regular de ensino. Então, a gente tem o que aí? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A gente depois vai dar uma olhadinha na parte da educação especial e da educação inclusiva, mais na frente, ao longo do curso, e aí a gente vai ver que esse ano de 1988 é um marco democrático onde começa a inserir inúmeras modalidades de forma mais eficiente dentro do campo educacional. E a educação especial, ela é uma das modalidades mais importantes, porque ela é uma modalidade que perpassa todos os níveis de educação. Além dela perpassar todos os níveis de educação, ela também cruza outras modalidades. Então, a modalidade da educação especial, ela avança em todos os níveis, ela vai desde a educação infantil até o ensino superior, e ela também passa por outras modalidades, pela profissionalizante, pela quilombola, e aí vai. Então, ela é uma modalidade muito importante, e aí o artigo 208 traz o quê? Ele traz que esse atendimento educacional especializado, ele tem que acontecer preferencialmente. Então, o que a gente tem muito em concurso? Uma brincadeirinha aí com preferencialmente. Geralmente eles trocam, e aí é o que a gente precisa sempre lembrar que esse ensino especial, essa educação especial, ela precisa acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Nós temos aí uma educação infantil em creche e pré-escola, e aí a gente precisa entender isso bem com calma, lembrando que a educação infantil, ela tem duas ramificações, ela acontece numa creche, uma parte numa creche, e ela acontece numa pré-escola. Lembrando que a creche, ela não é obrigatória, e que a pré-escola, ela já se torna obrigatória, né? Então, a gente tem ali a creche, a pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. A gente tem também o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, a oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do aluno, e, por fim, os programas suplementares. Lembrando que isso aqui também é muito importante. Essa última parte dos programas suplementares tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha que traz os programas suplementares? A pegadinha se chama assistência à saúde. Muita gente erra em concurso, porque quando o programa suplementar traz material didático escolar, todo mundo confirma, transporte escolar confirma, alimentação confirma, mas aí quando a gente fala sobre uma assistência à saúde, e aí a grande maioria acaba marcando ali que aquele item está falso por conta da palavrinha saúde. Então, lembrar que os programas suplementares, ele traz material didático escolar, ele traz transporte, ele traz alimentação e ele traz assistência à saúde. Ok? Então, seguindo aqui. Do 208, nós já vamos para o 210. No 210, a gente tem alguns marcos muito importantes assegurados aqui na Constituição Federal. O que a gente tem no artigo 210? Que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. E aí tem que respeitar os valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. E aí ele traz 2 parágrafos, que ele traz o ensino religioso, que é de matrícula facultativa, mas constituirá disciplina nos horários normais da escola pública de ensino fundamental. A oferta, lembrando que lá na LDB, depois a LDB pega esse artigo, esse parágrafo, e ela trabalha lá mais especificamente, lá na LDB ele diz que a oferta é obrigatória do ensino religioso, mas a matrícula, ela é facultativa.
E aí a gente tem também o parágrafo 2, vai trazer a questão da língua portuguesa, né? O ensino regular vai ser administrado em língua portuguesa, só que assegurando às comunidades indígenas a sua língua materna. Então, esse artigo 10, ele é muito importante porque ele é um marco, ele traz algumas questões mais específicas, ele traz o ensino religioso, ele traz a questão da língua portuguesa, e aí a gente precisa, quando falar em língua portuguesa, perceber a questão dessas especificidades em relação à comunidade indígena. E aí o artigo 11. O artigo 11, ele é importante porque ele vai falar sobre o trabalho do Estado, do Distrito Federal e dos municípios que acontece em regime de colaboração. E aí ele vai dizer o que cada um vai garantir. Em termos de união, o que a União vai garantir? Em termos de município, o que o município vai assegurar? Em termos de Estado e Distrito Federal, o que cada um vai atuar prioritariamente. Então, esse artigo, ele é importante porque ele pega cada pedacinho desse, a União, o Estado, o Distrito e o município, e ele vai especificando o que cada um faz. Do artigo 211, a gente pula para o artigo 214, porque no artigo 214, ele traz algo muito importante para a história da educação. E aí o artigo 214 traz o quê? Traz o Plano Nacional de Educação. E aí é muito importante esse artigo, porque a gente já está na finalização de um Plano Nacional de Educação. A gente está na finalização do Plano Nacional de Educação 13.005, do ano de 2014, que ele vai se encerrar agora no ano de 2024. Ou seja, a gente já está nos momentos finais de um Plano Nacional de Educação vigente, que é o 13.005. Ou seja, o artigo 214, lá no ano de 1988, lá na Constituição Federal, ele já diz que a lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação. E aí tem algumas especificidades desse plano. Ele é um plano plurianual, mas também na provinha de vocês, ó, presta atenção na dica, na provinha de vocês pode vir falando que ele é um plano decenal, também não tem problema, ele é um plano plurianual, ele é um plano decenal. E aí, o que esse plano nacional visa? Ele visa fazer uma articulação e o desenvolvimento do ensino nos diversos níveis. E aí, ele quer assegurar o quê? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, a promoção humana, científica e tecnológica. Então, a gente tem esses 5 pontos que na Constituição Federal diz que o Plano Nacional de Educação vai trabalhar. Mas o Plano Nacional de Educação vigente, como eu disse, o 13.005, ele traz 20 metas. Ele pega esses 5 pontos que a Constituição Federal fala e ele amplia para 20 metas. E aí essas metas, elas vão por exemplo, a Meta 1 vem falar sobre, isso aqui já é só um aperitivo para depois a gente falar sobre o Plano Nacional de Educação. A Meta 1 vem falar sobre a educação infantil, a Meta 2 vem falar sobre o ensino fundamental, a Meta 3 sobre o ensino médio, e assim sucessivamente. E cada meta dessa tem várias estratégias de se desenvolver. Cada meta dessa tem inúmeras estratégias para fazer acontecer nos seus municípios. E aí, o Plano Nacional de Educação, ele vem de onde? Ele vem do artigo 214, então ele é um artigo muito importante. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um passeio muito rápido pela Constituição Federal, até porque essa nossa aula aqui, ela é uma aula mais experimental, é uma aula para vocês verificarem os conteúdos que vão cair para vocês, mas depois a gente vai trabalhar a Constituição Federal de uma forma mais específica, analisando cada artigo através de questões. Então, aqui, esse primeiro momento é só para dar as dicas para vocês dos artigos mais recorrentes em concurso relacionados à Constituição Federal direcionado para a educação. E aí eu já trago aqui a nossa primeira questão. Eu vou dar um tempinho aí de uns 2 minutos para vocês responderem, certo? E aí logo em seguida eu trabalho com vocês a questão. Enquanto vocês dão uma lidinha, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta.
Ok, voltando, deem uma lidinha e a gente já começa a trabalhar as nossas questões. Tá, vou tentar aqui colocar no modo apresentação, tá certo? Só me dá um retorninho aí se deu certo. Deu certo? Continua do mesmo jeito, Fernanda. Continua do mesmo jeito. Então, deixa eu tentar aqui, certo? É que hoje o meu computador, quando a gente vai para as internets, hoje o meu computador resolveu dar uma travadinha. Deu uma melhorada, gente? Ou ainda está do mesmo jeito? Sim, agora dá para ver agora. Ok, tá bom. Obrigada pelo retorno. Boa noite. O teu som é baixo ou o meu problema no celular? Tá tão baixo que eu tô colocando o celular no ouvido. Eu coloquei o meu som no máximo. Outra pessoa me dá um retorno? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? O som tá ótimo aqui. Excelente, tá ótimo. Então, Show! vamos lá. Essa primeira questão que eu estou trazendo para vocês é justamente trabalhando o artigo 214, o artigo que eu acabei de explicar, o artigo que vem falar sobre o Plano Nacional de Educação. Lembrando que, em termos de concurso, a gente trabalha com o que está lá posto no cronograma. Então, a banca, quando vai elaborar a prova para vocês, tem que elaborar a prova de acordo com a lei que está lá escrita no cronograma. O Plano Nacional de Educação que a gente tem vigente hoje é o Plano Nacional 13.005. Então, essa questão vem trabalhar o artigo 214, vem falar sobre esse plano, e aí ele vem apresentar os pontos que a Constituição Federal diz que o Plano Nacional de Educação precisa apresentar. Então, a gente tem aí, no primeiro ponto, a erradicação do analfabetismo. Então, confere, a gente já viu que realmente tem a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar está verdadeiro, melhoria da qualidade do ensino também está correto, a formação para o trabalho também está verdadeiro esse item. O item 5, a promoção artística, humanística, científica e tecnológica. Então, esses 5 itens, realmente, nós acabamos de dar uma olhadinha, né, lá na Constituição Federal, então essa questão aí ficou bem fácil, né? Esses 5 itens realmente estão lá, são os 5 pontos abordados pela Constituição Federal, mas aí dá uma lembradinha de que eu expliquei que esses 5 pontos são os 5 pontos que aparecem na Constituição Federal. Porque quando a gente entrar no Plano Nacional de Educação, a gente vai ver que esses 5 pontos, eles são ampliados para 20 metas, para 10 diretrizes, para inúmeras estratégias. Então, é necessário assegurar esses 5 pontos, mas depois ele amplia. E o último, ele traz o quê? A aplicação anual de 10% da receita resultante do imposto para a educação. Então, esse último item ele está falso. E nós temos como qual alternativa para a primeira questão? Nós temos o item D de dado. Ok? Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui. Professora? Oi. Está me ouvindo?
Estou ouvindo. Eu só queria tirar uma dúvida nessa Sim, primeira estou ouvindo, questão. querida. Esse quadro. A senhora pode voltar o slide, por favor? Vou voltar. Volto. Já estou Por favor. voltando. Voltei. Pronto. Aqui para mim não voltou, não, Pronto, mas tudo bem, não tem problema. Não voltou? Aplicação anual. Agora voltou. Aplicação anual. Não, perdão. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, nesse caso, é do país mesmo que está lá? Só um minutinho. Deixa eu só dar uma conferida aqui no meu material. Sim. Só um segundo, tá? Tá, obrigada. Sim, é do país, viu? Lá dentro da Constituição Federal tá desse jeitinho, tá certo? Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Perfeito, obrigada, então. Ok. Pronto, posso seguir? Pode. Ok. Então, vamos para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão, deixa eu dar uma ampliada aqui. Vou trabalhar 5 questões da Constituição Federal, porque eu quero trazer para vocês algumas dicas em relação à LDB. Tá certo? Então, Constituição Federal, artigo 206. Dá um minutinho aí para vocês darem uma lida. Letra D. Muito bem, letra D. O que que a gente tem? Eu sempre oriento as meninas, as minhas alunas, eu tenho uma turma que já me acompanha há bastante tempo. Aqui a gente, lógico, está em projeção dos slides, mas sempre procurem estudar com material impresso e já ir marcando, tentando identificar em cada item, né, o que é que cada item traz de errado, porque aí te dá uma forma mais segura de marcar a alternativa correta. Então, nós temos aí no artigo 206 da Constituição Federal, no item A, nós temos o quê? Igualdade de condições apenas para o acesso à escola. Aí, lembra quando eu fiz a explicação lá no artigo 206, a gente precisa entender que quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de acesso e permanência. E aí, a gente precisa dar uma paradinha aqui só para explicar o que significa esse acesso e o que significa essa permanência. Quando eu falo de acesso à escola, acesso à educação, eu estou falando de matrícula. Eu estou falando de assegurar a matrícula na escola pública, na escola mais próxima de casa. Então, quando eu falo de acesso, eu estou falando de matrícula. E quando eu falo de permanência, eu estou falando de qualidade de ensino, de assegurar o menino todos os dias na escola. E aí, por isso que entra a questão da qualidade de ensino, por isso que entra os programas suplementares. Quando eu falo de acesso, eu falo de matrícula. Quando eu falo de permanência, eu falo dos inúmeros políticas públicas, dos programas suplementares, dos programas no contraturno que acontece, dos programas voltados à educação integral, que é para assegurar essa permanência. Então, esses 2 pontos é importantes, e é importante a gente entender o que significa cada um. Então, só para refrisar, acesso, nós estamos falando de matrícula, permanência, a gente está falando de programas que assegure essa criança todos os dias, esse aluno todos os dias na escola. Restrita a liberdade de aprender. Então, aqui com essa palavra restrita, já identificamos que está incorreta. Unicidade de ideias. Lá na Constituição, a gente tem o quê? A gente tem o pluralismo de ideias, né? E, para finalizar, ao item correto, o item D, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tá tranquilo? Ficou tranquilinha essa questão, né? Depois que a gente dá uma voltinha pelos artigos, vindo para as questões, fica mais fácil, né? Então, vamos agora para a terceira questão, aqui sobre a LDB, sobre a Constituição Federal. E aí, a terceira questão, a gente está trazendo o artigo 214. Vou dar um minutinho aí para vocês lerem.
Então, vamos lá. A Constituição Federal, né, no artigo 214, só para ficar bem fixado aí o artigo 214, estabelece que se faz necessária a instituição de o quê? De um Plano Nacional de Educação. Eu já vou logo entrar no item, porque a gente já trabalhou essa questão duas vezes, é uma forma mais de fixar mesmo esse conteúdo. Como eu disse, existe duas formas de estudar para concurso. E agora a gente está na fase, na reta final, né? Saiu o edital, então, direto para questões, e sempre está revisando questões, refazendo questões e revisando questões para fixar melhor esse conteúdo. Então, vamos lá. A instituição do Plano Nacional de Educação, de duração decenal, olha só essa alternativa, a alternativa aqui já traz decenal. Lá no corpo do texto do artigo 214, traz plurianual, e aqui a gente já tem decenal. Articular o Sistema Nacional de Educação, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, aí é só um preenchimento de lacunas, a alternativa C na terceira questão. Quarta questão, nós temos aqui, como eu disse, vou trabalhar 5 questões da Constituição Federal antes de entrar na LDB. Então, vou dar um minutinho aí para vocês lerem. A gente já tem uma alternativa, alguém quer arriscar aqui uma alternativa? Então, vamos lá. Com referência à distribuição de responsabilidades. O artigo que vai trabalhar com a distribuição de responsabilidades é o artigo 211, né? O artigo que eu já apresentei aqui para vocês. É um artigo muito importante porque ele vem falar o que compete a cada um, né? Então, com referência à distribuição de responsabilidades educacionais entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, é correto afirmar. Isso a gente está falando de acordo com a Constituição Federal. Então, a União, ela organizará os sistemas federais de ensino, financiará as instituições públicas federais, além de exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, aos distritos federal e aos municípios. Então, esse item está correto. A União, ela realmente tem essa função, uma função de redistribuir e uma função de suplementar. Ela redistribui as verbas e ela também suplementa, caso aconteça que em determinada cidade não houve uma arrecadação precisa, uma arrecadação necessária para cobrir todas as despesas daquele sistema educacional. Então, a função da União é justamente essa, é uma função redistributiva e uma função supletiva. O item 2 diz que os municípios atuarão exclusivamente no ensino fundamental. Então, esse item ele está errado. Primeiro porque ele traz essa palavra exclusivamente, e aí os municípios, eles atuarão prioritariamente. Geralmente, os itens, quando for falar de município, de estado, de distrito, sempre vai vir essa palavra prioritariamente. Então, os municípios, eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Lembrar disso, quando se fala de município, nós estamos falando de ensino fundamental e de educação infantil.
Então, o item 2 está errado. Item 3, os estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio. Aqui ele está incompleto, esse item, porque os estados e distritos federais atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, esse item ele está errado. E, por fim, o Estado, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ações redistributivas em relação às suas escolas. Então, esse item ele está correto, e aí a gente tem como alternativa da quarta questão o item A, estando verdadeiro apenas o item 1 e o item 4. Para finalizar as nossas questões sobre Constituição Federal, nós temos aqui a nossa quinta questão, porque eu quero dar uma olhadinha com vocês hoje na LDB. Então, nós temos aqui a Constituição Federal, nós temos o artigo 206, né? E aí, eu vou dar um minutinho para vocês darem uma lida. Eu trouxe essa quinta questão, a gente já trabalhou o artigo 206 em uma questão, mas eu trouxe essa questão com outro formato para vocês terem cuidado com uma coisa. Quando a gente fala sobre uma questão que envolve lei, como Constituição Federal, LDB ou ECA, a gente precisa entender como é que a questão foi construída e o que ela está pedindo. Há questões que, quando vão falar sobre leis, ela traz o que está posto lá na redação da lei. E há questões como essa, que ela traz uma interpretação do artigo. Então, a quinta questão traz o quê? A Constituição Federal estabelece no artigo 206 os princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado. Dentre eles, destaca-se a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Assim, na concepção de democratização da educação brasileira estão incluídos. Ou seja, essa é uma questão que vai fazer uma interpretação do artigo 206. Então, como é uma questão que vai fazer uma interpretação, não obrigatoriamente o que está escrito lá precisa estar tal qual a lei. Então, assim, quando eu digo tal qual a lei, eu estou falando na escrita do texto. Então, o que a gente tem aqui no item 1? Garantia do acesso de educação. A senhora se refere à lei seca, não é assim? Exatamente, exatamente. Ou a redaçãozinha bem direitinha, ipsilitre, né? No caso dessa questão, a gente está falando de uma interpretação do artigo 206. Como é uma interpretação, então ela pode estar vindo escrita de outra forma, ela não precisa estar tal qual, todas as palavrinhas lá da lei, tá certo? Então, a gente tem aqui no item 1, garantia do acesso de todos à educação, tá correto. Mas, Fernanda, ela não trouxe a permanência, mas ela também não exclui, então ela está dizendo o quê? Que está incluído na democratização da educação brasileira o quê? A garantia do acesso de todos à educação. Na segunda questão, ela traz o quê? Garantia não só de acesso, mas também da sua permanência. No terceiro item, a gente tem o quê? Espaço para exercício da democracia no processo educativo. Ou seja, a gente está falando sobre um artigo que traz princípios, que fala sobre o ensino, e ele traz a concepção de democratização. Então, é necessário que haja espaço para o exercício da democracia em todo o processo educativo. E o item 4, ele diz a existência de instâncias deliberativas que possibilitem decisões colegiadas. Então, quais são as instâncias deliberativas que a gente tem dentro do espaço educacional que pode possibilitar decisões colegiadas? Alguém arrisca aí dizer qual é essas instâncias?
Conselho O Escolar, Conselho Escolar é uma instância deliberativa para decisões colegiadas. o Grêmio O Estudantil, estudantil é uma instância deliberativa para decisões colegiadas. Então, isso são instâncias que acontecem dentro do espaço educativo que vão possibilitar essas decisões. Então, o que eu tenho aqui na quinta questão? Eu tenho todas as afirmativas, elas são verdadeiras. Eu volto ao início do que eu falei quando eu apresentei essa questão. Essa é uma questão de interpretação, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora, quero trazer para vocês um pouquinho da LDB. A gente deu uma rápida passeada, viu, gente? Não esqueçam que a aula de hoje é só um aperitivo para as nossas aulas. Então, o que é que a gente tem de LDB? A gente tem uma LDB que foi publicada em 3 versões, mas a LDB que vai ser cobrada para vocês é a LDB 9394/96, inclusive já está posto no edital, então vai ser cobrada a 3ª versão, a versão que está desde o ano de 1996 posto. E aí, uma dica importante, quando vocês forem estudar Constituição Federal, LDB e ECA, principalmente esses 3 documentos, eu indico para vocês que vocês procurem nos sites oficiais do governo. Alguém pode ter uma LDB em casa que foi publicada no ano de 2020, por exemplo. E aí, se você tem um livro de uma LDB publicada no ano de 2020, a sua LDB já está desatualizada, porque depois de 2020 já foi publicado várias outras correções de artigos, foi incluído novos incisos em artigos, foi revisado algumas redações, foi retirado, enfim. A LDB, para você, principalmente a LDB, que é um dos documentos que mais há acréscimos ou retiradas de informações, é importante que você estude através dos sites oficiais do governo, certo? Porque aí você vai sempre estar diante de informações atualizadas. Então, em relação à LDB, quais são os artigos mais cobrados? O artigo 3, que vai falar do princípio da educação, tal qual lá na Constituição Federal, quando ele fala dos princípios, o artigo 4, que vem falar sobre os deveres do Estado, o artigo 21, o artigo 24 e 26. Esses 5 artigos aí são os artigos mais cobrados da LDB em concurso para professor, certo? A gente tem aqui, e aí eu não vou trabalhar todos os princípios, mas aqui é a dica que eu trago para vocês. Alguém levantou a mão, foi isso? Oi, eu, professora. Boa noite. Oi. Eu não sei se eu estava fora do momento, mas eu gostaria de saber se lá nos artigos importantes da CF, você colocou no slide como isso aí da LDB. Lá na Constituição Federal, como ela é menorzinha, né, do que a LDB, eu já trouxe foi o artigo descrito. Esse material aqui vai ser enviado para vocês, eu não sei se já foi enviado lá no grupo, foi criado um grupo, né, vai ser enviado para vocês. Lá no início eu já trago o textozinho de cada artigo em relação à Constituição Federal. Aqui, como a LDB é mais longa, eu trago só a apresentação do número do artigo para vocês depois darem uma pesquisada. Quando a gente realmente for entrar no nosso curso, na nossa turma, eu vou abordar esses artigos aí um a um para esmiuçar com vocês com bastante calma, tá certo? Obrigada. Por nada. E aí, em relação aos princípios, eu não vou trazer todos os princípios na aula de hoje, certo? Porque nós temos 14 princípios, mas eu vou trazer a dica, que é uma grande aposta para todos os concursos que vai acontecer agora no ano de 2022. O que a gente tem? A gente tem o acréscimo de três princípios recentes. Nós temos o 12, que foi feito o acréscimo dele no ano de 2013. Nós temos aqui no 13 um acréscimo no ano de 2018. E, recentemente, no ano de 2021,
foi inserido mais um princípio na LDB. Então, além, quando você estiver com calma estudando a LDB e os princípios, você vai rever todos os princípios, mas você dá uma paradinha e uma focada nesses 3 princípios que eles são mais recentes. Lembra quando eu disse que quando vocês forem estudar em relação à LDB, estudem pelos sites oficiais, por exemplo, quem tiver uma LDB que foi publicada no ano de 2020, o princípio 14 já não vai estar lá para você ter acesso a essa informação. Então, esses 3 princípios, a consideração com a diversidade étnico-racial, ele foi incluído através da Lei 12.796 do ano de 2013. A garantia do direito à educação e aprendizado ao longo da vida, ele foi incluído no ano de 2018, e o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva foi incluída agora, recente, no ano de 2021. Então, isso aí é aqueles 3 princípios para você guardar ali no cantinho, como diz a meninada de hoje, favoritar, porque são artigos muito importantes, são princípios muito importantes que foram inseridos recentemente na LDB. Ok? E aí vamos, deixa eu pegar aqui a próxima, vamos para a pegadinha da LDB. Por que eu chamo pegadinha? Porque nós temos com muita frequência em provas de concurso, o quê? Essa brincadeirinha aí com esses 5 artigos, com o artigo 9, 10, 11, 12 e 13, que são os artigos que vão falar sobre as incumbências. No artigo 9, traz a incumbência da União, no artigo 10, traz do Estado, no artigo 11, do município, do 12, do estabelecimento de ensino e o 13 do docente. E por que eu estou chamando de pegadinha? Por que, professora Tessia, você está chamando de pegadinha? Porque, às vezes, ele pega uma incumbência que é do professor e ele diz que é do estabelecimento do ensino. Às vezes, ele pega uma incumbência que é do estabelecimento de ensino e diz que é do município. Então, o que a gente tem é essas pegadinhas, porque eles pegam o que é incumbência de cada um e vai fazendo uma baguncinha entre elas para confundir a cabecinha de vocês. Então, é importante dar uma parada, entender realmente o que é incumbência da União, entender realmente o que é incumbência do Estado, do município, do estabelecimento de ensino e principalmente dos docentes. Os 2 artigos que eu mais aposto e que realmente são recorrentes em concurso é o artigo 12 e o artigo 13, porque quando você parar para dar uma estudada, você vai perceber que tem umas incumbências que são muito próximas, e aí fica muito mais fácil de fazer as pegadinhas. Então, fica atenta a esses 5 artigos, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão da LDB. Vou dar um tempinho para vocês lerem, tá certo? Então, o que a gente tem aqui na 6ª questão? A 6ª questão traz a LDB, e aí ela fala lá no finalzinho da pergunta dela um pouquinho sobre a Constituição Federal. Por quê? Porque a gente lembra, lá no iníciozinho da aula, a Constituição Federal é a lei máxima, e todas as leis, elas precisam beber dentro da Constituição Federal. A LDB bebe na Constituição Federal, a EC, elas todas estão em consonância. Então, a LDB estabelece a finalidade da educação no Brasil,
como esta deve ser organizada, quais são os órgãos administrativos, quais são os níveis e as modalidades, dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal, do artigo 205 ao 214, ela faz ela desenha como vai acontecer a educação no Brasil. A LDB, ela vem trazer esse desenho de forma mais ampliada, porque ela vai trazer cada especificidade de cada nível, de cada modalidade, as incumbências, quem financia, ela fala também dos profissionais, enfim. A LDB, ela pega esse desenho da Constituição Federal em relação à educação e ela amplia esse desenho para dizer o que cada partezinha da educação vai fazer e como vai fazer. Então, de acordo com a estrutura e a organização dos sistemas de ensino brasileiro, em conformidade com a LDB, vamos marcar a alternativa incorreta. Então, a gente, lembrando, tenham cuidado com isso, para não ler de forma ligeira, lembrando que sempre que aparecer um incorreto, é bacana, é bom dar aquela marcadinha para não sair respondendo de forma aligeirada. Então, a gente está procurando o item incorreto. Nós temos aqui no item A o que? A educação básica se constitui da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse item, ele está correto. No item B, nós temos o que? A educação bilíngue de surdos e a educação profissional técnica, são modalidades de ensino. Está corretinho esse item, tanto a educação bilíngue como a educação profissional, elas são sim modalidades de ensino. Nós temos aqui dizendo que a educação escolar é composta de educação básica, ensino superior e educação profissional e tecnológica. Então, esse item, ele se torna errado aonde? Quando fala da educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, ela é uma modalidade e ela não está inserida dentro da educação escolar. E o item D, eu vou ler só para a gente finalizar a questão. A educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, esse item está correto. A alternativa incorreta da sexta questão é o item C de casa. Vamos aqui para a sétima questão, que nós temos aqui na sétima questão. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Aqui a gente traz o artigo 38 da LDB para vocês. Essa aqui é uma questão de nível fácil, né? Essa aqui a gente responde fácil, olhando aqui só pelas datas, né, do que ela apresenta. Então, o artigo 38 da LDB fala sobre o quê? Fala sobre os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames referentes a tal artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e em nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Então, a gente tem aqui a alternativa A, já de cara, como resposta correta dessa questão. O item B traz 14 e 18, e os outros itens todos estão errados. Então, o item A é o item correto. E aí, quando a gente for trabalhar a questão da educação de jovens e adultos, a gente vai ver, entender o que é realmente a educação de jovens e adultos, e a gente também traz aí alguns conceitos sobre o que seja o INSEJA, né? O INSEJA, que é uma avaliação para fazer uma certificação. Então, a gente traz esse artigo 38 só para a gente ver uma questão de nível fácil, as questões elas vão se alternando, né, na prova de vocês, nem todas as questões são em níveis difíceis, elas vão alternando entre níveis fáceis, médios
e difíceis. Isso aqui é realmente uma questão de concurso. Vamos para a 8ª questão. Aliás, na 8ª questão, desculpa, não é a 8ª, eu trago aqui só para a gente dar uma olhadinha, o artigo 38. O artigo 38 traz os sistemas de ensino, traz o nível de conclusão. Isso aqui é só para vocês terem mais um recurso, quando vocês forem fazer uma revisão dessa aula, vocês terem acesso a esse conteúdo. Então, vamos para a 8ª questão. Então, vamos lá. Nessa questão 8, a gente traz aqui o artigo 4, né, da LDP, que é um artigo que determina que o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a várias garantias, né? Então, a gente tem aqui o artigo 4, que vai falar já do dever do Estado. Em relação a essas garantias, assinale as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta, né? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, no item 1, o que o item 1 traz? O item 1 diz que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizadas da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Esse item, ele está correto, né? A gente tem essa educação básica obrigatória e gratuita, inserida ali nos anos de 4 anos aos 17 anos. A gente tem no item 2 dizendo que a educação infantil gratuita às crianças de 7 anos. Esse item está errado, né? É até as crianças de 5 anos de idade, quando a gente fala de educação infantil. Então, o item 2 está errado. O item 3 traz o quê? O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, esse aqui, até aqui está correto. Transversal a todos os níveis. O que significa dizer que é transversal a todos os níveis? Lembra quando eu disse que a educação especial, ela perpassa todos os níveis, e além de perpassar todos os níveis, ela vai em todas as etapas, em todas as modalidades. Então, até aqui esse item está correto. O que é que torna esse item errado, inválido? Quando ele fala que é preferencialmente em escolas especiais. Então, o atendimento educacional especializado, ele acontece preferencialmente em escolas regulares. Então, esse item, ele está errado. E o item 4, nós temos o quê? Nós temos o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Esse item está correto, nós temos como alternativa para a 8ª questão a alternativa A, apenas o item 1 e o item 4, eles estão corretos. Passando para a nossa 9ª questão. E aí, a 9ª questão, vou deixar vocês lerem um pouquinho, mas aqui eu trago para vocês para ver a questão da incumbência dos docentes.
Então, vamos lá. De acordo com o artigo 13, né, da LDB, esse artigo ele vai falar sobre a incumbência dos docentes. De todos aqueles artigos que eu falei para vocês em relação às incumbências, o artigo tanto 12 e o 13 são os mais recorrentes em concurso. O primeiro lugar de artigo falando de incumbência em concurso é o artigo 13 para a incumbência dos docentes. Então, vamos lá dar uma olhadinha nas alternativas. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino é incumbência do docente? É sim, esse item está correto. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Está correto? Corretinho também essa alternativa. Nós temos aqui no 3, zelar pela aprendizagem dos alunos? Está correto? Também está verdadeiro esse item. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, essa alternativa também está correta. O 5 traz o quê? Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Esse item está correto? Está correto. Então, para a nona questão, o que a gente tem de alternativa? A gente tem de alternativa o item D. Eu quero chamar a atenção para vocês só uma questão. Quando ele fala aqui no item 5 do desenvolvimento profissional, nós estamos falando das formações continuadas que estão inseridas dentro do plano de cargos e carreiras do professor. E para fechar, que é só mais uma informação a mais, todos esses itens, os 5 itens, está tal qual lá na LDB, no artigo 13, e ficou faltando só o artigo, aliás, ficou faltando só um inciso, o 6, que ele fala sobre colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias. Então, ficou faltando só um inciso para fechar os 6 incisos que estão inseridos dentro do artigo 13 da incumbência dos docentes. Ok? Seguindo, a gente vai para a nossa 10ª questão. Então, vamos lá. O artigo 32 da LDB. O artigo 32, ele vai trazer para a gente a questão do ensino fundamental, certo? Então, no artigo 32, nós temos o quê? O ensino fundamental, ele é obrigatório, ele tem uma duração de 9 anos, eu preciso ter cuidado com isso aqui, certo? Eu estou falando de ensino fundamental. Eu tenho que lembrar que quando eu falo do fundamental, eu estou falando de uma obrigatoriedade, eu estou falando de uma duração de 9 anos, e que ele inicia aos 6 anos de idade. Então, eu preciso ter cuidado com essas 3 informações em relação ao ensino fundamental. Então, tem por objetivo o quê? A formação básica do cidadão. Para que isso se dê, é necessária a garantia de alguns aspectos. Então, em relação ao artigo 32, o que a gente tem de garantia, de aspecto? O que é para ser garantido dentro do ensino fundamental? Então, é para ser garantido dentro do ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Aqui de cara a gente tem a alternativa A como alternativa correta. O que traz as outras alternativas?
Lá no corpo do texto, do artigo 32, ele traz bem direitinho isso, a capacidade de aprender, os meios básicos, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, assim, de cara a gente já sabe que é o item A, mas aí o que tem o item B? Ele fala sobre o ambiente natural e cultural, ele já distorce o texto que está lá no artigo 32. E aí ele termina de ficar errado quando ele diz sem necessidade do conhecimento da tecnologia. O item C, ele traz que o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, mas sem considerar a formação. Esse sem, aí também invalida o item C. Não há necessidade do fortalecimento dos vínculos. Também está errado, invalidado essa alternativa. Então, para o item 10, nós temos o desenvolvimento da capacidade de aprender, os meios básicos, lembrando que sempre quando eu falo dos meios básicos, eu estou falando do domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, para a questão 10, nós temos a alternativa A. Vamos para a 11ª questão. Então, a 11ª questão vai trabalhar a incumbência dos estabelecimentos de ensino. E aqui é a mesma questão, é muito parecida com aquela questão 5 da Constituição Federal, quando a gente trabalhou lá no iniciozinho da aula. Aqui é uma questão de interpretação da lei, né? Então, o que a gente tem? O estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, de acordo, esse preceito legal sustenta a ideia de que a escola deve assumir como uma de suas principais tarefas. Quando eu digo que o estabelecimento de ensino ele tem a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, eu estou falando do PPP, né, da proposta pedagógica da escola. E aí, dentro do PPP, dessa proposta, o que é que eu tenho? Eu tenho que toda a ação que acontece dentro da escola, ela é uma ação que reflete uma intenção educativa. A gente tem aqui na alternativa A, diz organizar diretrizes para o funcionamento do cotidiano escolar. Qual é o documento? Quem aí se arrisca a me responder qual é o documento que organiza as diretrizes para o funcionamento da escola, quando a gente fala dos documentos referentes à escola? Quem é o documento que organiza essas diretrizes? Alguém arrisca responder? Então, vamos lá. O documento... Exatamente, o regimento escolar. Eu senti ali uma timidez de responder, mas é exatamente isso, viu? Exatamente. Corretinho. Não, é a voz, depois de 10 aulas, aí... Tá certo, ótimo. É o regimento escolar, porque ele realmente organiza, ele faz essa diretriz para o funcionamento. O regimento escolar, como o próprio nome diz, né, regimento, ele vai normatizando, ele vai instituindo as regras de funcionamento dessa escola. Definir procedimentos sobre a articulação escola e comunidade. A proposta pedagógica, ele vem falar sobre essa articulação, mas ele não é só isso, né? Investigar expectativas da comunidade escolar, essa também não é a sua função primordial. E aí, quando o item D traz refletir e definir sua intencionalidade pedagógica. Então, a principal tarefa dessa proposta pedagógica é justamente essa, refletir e definir a sua intencionalidade pedagógica. Eu vou aproveitar a fala da professora, quando ela diz assim, depois de, você falou 10 horas de aula, foi isso que você deu hoje? Quem respondeu essa? Foram 10 aulas. Pronto.
Ok, eu vou dar uma paradazinha, porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está estudando para concurso, a gente, às vezes, se preocupa muito com resolver questões e ter acesso a material, a leitura, e a gente esquece das outras etapas do concurso. No final de tudo, vocês vão fazer alguns exames médicos para poder fazer a admissão total de vocês dentro do concurso. Então, para quem está em sala de aula, para quem está trabalhando hoje e estudando para um concurso, os professores que estão dando aula todos os dias e estudando para o concurso, cuidem das cordas vocais de vocês. Muita água natural, lubrifiquem bastante durante o dia, se hidratem bastante e, se possível, dá uma voltinha já na fono, só para dar uma olhadinha como é que tá. Se tem necessidade de fazer algum tipo de correção, isso aí é importante. Quando a gente está se preparando para o concurso, a gente precisa se preparar de um modo geral. Às vezes a gente foca só em adquirir conhecimento e esquece de outros aspectozinhos que também são importantes. Então, quem está trabalhando em sala de aula, dando 10 aulas, 8, 10, 12 aulas por dia, cuidem disso, viu? Porque isso também é importante. E aí a gente vai hoje para a nossa última questão da noite. Vamos para a 12ª questão. Então, vamos lá. Nossa última questão da noite vem falar sobre a LDB, né? Encerrando aqui o segundo ponto que eu trouxe para apresentar para vocês, que é a LDB. O primeiro ponto foi a Constituição Federal, e aí trago uma questão da LDB voltada para a educação especial. Só que aí essa educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, aborda com o atendimento educacional especializado, implicando que o movimento da inclusão requer a responsabilização da escola e da sociedade em acolher de forma adequada a diversidade humana. A partir desse entendimento, assinala as alternativas verdadeiro ou falso. Aí a gente vai agora analisar cada alternativa. Então, um projeto educativo inclusivo implica a revisão e adaptação das metodologias adotadas na sala de aula regular? Item correto. É essencial que diferentes metodologias deem atenção aos ritmos e demais especificidades dos alunos. Corretíssimo esse item também. Um desafio para a escola, inclusive, é construir e colocar em prática no ambiente escolar uma pedagogia válida para todos os educandos. Também está correto esse item. E aí nós temos aqui, demarcar espaços para os alunos ditos normais e os especiais ou incluídos. E aí, quando eu digo demarcar espaços, quando eu trago ditos normais e especiais, essa alternativa que a gente já sabe que ela está errada. A convivência de alunos com necessidades especiais juntos aos ditos normais, além de favorecer a integração de aprendizagem em diferentes dimensões, refletem a diversidade da nossa sociedade. Correto esse item, D de dado. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa questão aqui, ela é uma questão de um concurso que aconteceu no ano de 2019, certo? E aí, no ano de 2019, a gente chamava as crianças com necessidades específicas, a gente dizia que eram crianças especiais, e a gente também utilizava a nomenclatura de ditos normais. Para o ano de 2022, que é o ano que vocês vão fazer concurso, essas nomenclaturas mudaram, então tenham cuidado com isso. Quando a gente está falando de uma criança
com síndrome de Down, autista, com TDAH, com déficit intelectual, nós estamos falando de alunos com necessidades específicas, certo? Alunos com necessidades específicas. Não se assustem se vir essa nomenclatura, porque é uma revisão na redação que está sendo feita das leis que regem a educação especial. Então, são alunos com necessidades específicas, essa é a nova nomenclatura. E a gente também não utiliza mais de forma nenhuma nem alunos normais e nem alunos regulares, ok? São todos os alunos. E aí, alguns deles são alunos com necessidades específicas. Então, a 12ª questão é o item D. Eu vou voltar aqui para vocês, eu vou parar a minha projeção. Esse material aqui será enviado para vocês, tá certo? Só faltam 5 minutinhos, eu parei aqui só para fazer algumas explicações para quem entrou depois. Essa aqui é uma aula experimental, é uma primeira aula, é só para vocês sentirem um gostinho do que a gente vai trabalhar. Uma aula que a gente trabalhou LDB e nós trabalhamos a Constituição Federal e trabalhamos a LDB, trabalhamos de forma bem rápida, só um passeio. Nós temos uma carga de programa, de conteúdo para trabalhar, que ele é bem extenso, mas que é possível ser trabalhado. Lembrando que essas 3 disciplinas que serão trabalhadas são 3 disciplinas comuns a todos os cargos, então eu estou vindo trabalhar com vocês legislação educacional, com aquela grade todinha que eu apresentei lá no segundo slide, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação, procurar a coordenação do curso, vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, de dias, de horários, de valores, de como vai ser a metodologia, a entrega do material para vocês acompanharem, do material em PDF para vocês acompanharem, quais são os dias das aulas, enfim. Procurem a coordenação, a gente trabalha desse jeito, a minha metodologia é essa, certo? Eu gosto de ir trabalhando devagarzinho, com muita cautela, fazendo sempre esse feedback entre questões e conteúdos, certo? Traga uma questão, se for uma questão um pouquinho mais elaborada, trazer um conteúdo para a gente fazer uma revisão. Nós estamos estudando pós-edital, o edital acabou de sair, ou seja, nós vamos trabalhar uma aula focada mais na resolução de questões, mas à medida que a gente for resolvendo questões, nós vamos fazer revisão de conteúdos. Então, eu quero abrir aqui um pouquinho o espaço, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou as dúvidas em relação de como vai acontecer o desenvolvimento das turmas, procura o coordenador, tá certo? A gente finaliza, Vera, tem que vir, né, com a show de aula show. Agradeço os comentários aqui no chat, obrigada, Raquel, obrigada, Vera, a Andréia. Então, assim, quero também parabenizar vocês, porque depois de um dia de trabalho, eu também sou professora, a gente passou o dia inteiro, né, trabalhando, dando aula, mas é isso mesmo, o processo de aprovação no concurso se determina a cada vez que eu consigo ser resiliente, cada vez que eu consigo vencer a mim mesmo. Eu sempre digo para quem assiste minha aula que o seu concorrente é você, né? A concorrência está tantos para uma vaga. Não, você precisa de uma vaga, essa vaga é sua, e o que determina a sua aprovação é aquela força extra, aquela resiliência depois de um dia inteiro de trabalho, você vir sentar aqui na frente do computador e assistir a aula. Então, parabéns a todos que ficaram até o final da aula, que conseguiram vencer essa 1h30 na frente do computador. Quem for fechar, e espero que todos venham assistir a aula, vai ser muito, muito bacana. A gente vai fazer um trabalho muito no miudinho com vocês, preparando, dando dicas, falando dos pontos mais importantes. A função de vocês é vir para cá com vontade de aprender, e a minha é de tornar esse espaço aqui para vocês, um espaço em que vocês têm acesso mais rápido ao conteúdo, às dicas, às pegadinhas e às resoluções de questões. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Beijo, Fernanda. Saudades, viu? Também, professora, saudade. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. E vamos nos encontrar daqui a pouquinho. Obrigada, Marcos. Boa noite. Boa noite, Raquel Gonçalves. Eriene Ferreira. Boa noite, dona Eriene, professora Eriene. Professora Roberta, professora Elidiane.